Bom, gente, se você é uma pessoa republicana, infelizmente eu não trago boas notícias. Nessa tarde, dessa noite, o STF resolveu legislar mais uma vez e agora ele resolveu criminalizar a homofobia. E não apenas legislou, como ainda achacou o Congresso Nacional. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Mas antes, dê um like no vídeo, ative o sininho, se inscreva no nosso canal para ajudar a MBL, www.mbl.org.br/contribua. Eu não tô conseguindo gravar com vocês dois tapeando, que eu fico olhando. Quem vai apanhar mais? Porra. Antes de mais nada, eu quero pedir pra vocês que prestem muita atenção nesse vídeo. E um pouquinho mais de atenção, porque eu vou falar de forma técnica e não de forma ideológica, não analisando o que eu penso, o que você pensa, o que a gente entende por certo. Infelizmente, no Brasil, por conta das pessoas partirem pra paixão, para aquilo que eles entendem por correto, acabam sendo vítimas do politicamente correto, esquecendo de uma coisa muito importante. Existem leis, existe o processo legislativo e existe um ordenamento jurídico vigente no Brasil. Mas aqueles que deveriam guardar a Constituição, guardar o ordenamento jurídico, são, na maioria das vezes, os seus maiores algozes. E eu estou falando especificamente do STF. Para explicar para vocês o que aconteceu, vamos partir do princípio. Bom, a homofobia, ou seja, você não gostar de alguém pela opção sexual dessa pessoa, nunca foi crime no Brasil. Existem os crimes que você pratica contra a pessoa, por exemplo, o homicídio, a agressão, a lesão corporal, enfim, o furto, o roubo, são crimes que são praticados. E esses crimes, eles valem para todo mundo. Porém, indignados com a falta de uma legislação específica para as pessoas homossexuais, foram ao STF buscando que o STF legislasse e ele resolvesse sobre o caso. Só que falta lei. E nós vivemos num ordenamento jurídico onde, sem lei, não tem crime, ou seja, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Isso é um preceito constitucional. Porém, isso pouco importa para o STF. O STF, através de seus ministros que não exprimem em absolutamente nada a vontade da população e também não tem legitimidade para exprimir absolutamente nada, pois os representantes da população é o Congresso Nacional, são os deputados e senadores eleitos através do voto. Enfim, o STF resolveu criminalizar a homofobia. E não apenas criminalizou, como estabeleceu penas para isso. Uma atividade que era exclusivamente do Congresso Nacional. O que eu estou querendo dizer para vocês? Compete ao Congresso Nacional criar lei, estabelecer pena, criar forma. Infelizmente não é isso que nós vimos. Antes de mais nada, vamos aos nomes dos ministros que entenderam que eles podiam atropelar o Congresso Nacional. E são eles: a Carmen Lúcia, Celso de Mello, Luiz Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Fux e Gilmar Mendes, o Beisola. Enfim, e votaram contra, apenas a título de informação, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio e Dias Toffoli. Aqui, gente, eu não estou querendo dizer para vocês que a homofobia tem ou não que ser criminalizada, apenas que a forma como isso foi verbalizado, como isso foi externado, é completamente absurda. Não é competência legislativa do STF. O STF simplesmente tem que pegar a lei que existe e aplicar. Não existe no Brasil uma única lei que criminalize a homofobia. Isso não é competência do STF. O que nós estamos admitindo hoje, de uma forma um tanto quanto comemorativa para algumas das pessoas, é uma anomalia jurídica tremenda. Imaginem se daqui 2 semanas o STF resolve entender que homicídio não é mais crime. Então você pode praticar homicídio. Por mais que tenha uma lei dizendo, você pode praticar crimes de homicídio. Ou se o STF resolva legislar que o seu casamento com a sua esposa, você tem que dividir a sua esposa com o vizinho. Não há lei que diz isso, mas se o STF determinar, é uma ditadura do judiciário. Por isso existe a separação de poderes, para que o legislativo legisle, o judiciário julgue e o executivo apenas execute. O STF está atropelando a separação de poderes, está atropelando o princípio mais básico do Estado, que é a independência entre os poderes. É um verdadeiro absurdo, uma anomalia tremenda que não pode ser admitida. Como já dizia Rui Barbosa nos idos de 1900, a pior ditadura é do judiciário, pois contra ela não há quem recorrer. E é exatamente diante disso que nós temos hoje. E veja só, vejam as penas que o STF estabeleceu numa jurisprudência, num julgado. Não há texto legal, mas ele estabeleceu o seguinte: o STF disse que qualquer conduta homofóbica
homofóbica ou transfóbica, ela é passível de pena. E aí ele utiliza como analogia as penas estabelecidas, que vão de até 5 anos de prisão, aumentando ou diminuindo de acordo com o caso. Ele estabelece com base na lei do racismo. Só que a lei do racismo, ela tem outro fato típico ilícito, ela tem outro núcleo normativo que estabelece a pena, que é o preconceito racial, ou seja, com base na raça do indivíduo e não na opção sexual. É completamente distinto. É a mesma coisa que utilizar a Lei Maria da Penha para estabelecer normas para rinha de galo ou agressão de animais. São coisas distintas, não há como estabelecer um parâmetro lógico entre uma coisa e outra. E o pior vem depois, porque o STF, no dispositivo, na modulação da sentença, estabeleceu que o entendimento fixado na Corte, nesta decisão, neste julgamento, valerá até que o Congresso Nacional edite, crie norma que criminalize a homofobia. Ora, vejamos, se o Congresso Nacional entender que não deve ser criminalizada a homofobia, é um direito do Congresso Nacional na qualidade de representantes da população. O que isso quer dizer? Que a população brasileira, através de seus representantes, entende que a homofobia não deve ser criminalizada. E não estou aqui para entrar no mérito. O que não pode são 11 ministros, 11 ditadores de toga, impor obrigação ao Congresso Nacional em matéria estritamente exclusiva do Congresso Nacional. Nós estamos diante de uma anomalia. A democracia é posta em risco por conta desse tipo de decisão. Nós já vimos isso em outros episódios protagonizados por essa corte covarde, essa corte acovardada, essa corte que não expressa a melhor interpretação do direito. E agora nós vemos isso na corte legislando em um assunto exclusivo do Congresso. É lamentável que isso aconteça. A evolução da sociedade, da moral, dos conceitos humanos deve ser exprimida através das vias regimentais, das vias legais. A evolução da pessoa humana, dos conceitos e dos valores da sociedade deve ser expresso através das vias legislativas, ou seja, do Congresso Nacional. Não pode o STF fazer esse tipo de coisa. É um absurdo, é lamentável e, sinceramente, alguém tem que parar esse tipo de postura do STF. Fechou. Acabou, Jerry.